Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE, do campus de Tianguá, e vamos dar início, ao estudo de espaço vetorial com produto interno, ok? Então, aqui nessa tela a gente tem algumas regras de conduta em relação às aulas remotas, tá? Vocês podem dar uma pausa para ler. Também vocês encontram isso no Classroom da turma, ok? Bem, como eu falei, então o objetivo dessa aula e das seguintes é a gente estudar sobre produto interno, tá bem? Ok, então a gente vai estudar produto interno dentro dos espaços vetoriais, certo? Então, o ambiente onde a gente vai estar trabalhando são os espaços vetoriais, tá bem? E o que é esse produto interno, tá? Então, tem a definição aqui, né? Então, o produto interno, ele vai ser uma função, certo? Eu vou considerar, primeiro, eu considero aqui um espaço vetorial V, certo? Então, vou estar denotando sempre por V, é o espaço vetorial, então, que aí vai ser o R2, R3, espaço de matrizes, polinômios, funções e por aí vai, como a gente já conhece. Então, o produto interno, ele é uma função, tá? É uma função que sai do cartesiano ele sai do cartesiano, perdão, ele sai do cartesiano de V por V e chega em R, certo? E aí, a gente tem o seguinte, né? Ele tem que satisfazer algumas condições. Não é qualquer função que sai do cartesiano que chega em R que vai ser um produto interno, certo? Então, para a gente chamar essa função de produto interno, ela tem que verificar algumas condições, certo? As condições são essas. A gente tem 4 condições, tá? P1, P2, P3 e P4, ok? Então, a primeira condição é a condição de comutatividade, tá? Mas só deixar claro como que a gente vai denotar esse produto interno, certo? Porque a priori é uma função, né? Uma função de V em V que chega em R seria isso, né? Então a gente pega um par, o V, e ele estaria levando em F de UV, por exemplo, tá? Mas quando se tratar de produto interno, a gente não vai usar essa notação F de UV, tá? A gente vai utilizar uma das duas notações. A gente tem essa notação aqui ou a gente tem essa notação aqui, certo? Ou seja, a gente vai denotar o produto interno, em vez de falar F de UV, a gente vai denotar da seguinte maneira: U ponto V, certo? Ou então a gente vai denotar assim, ó, esse símbolo, tá? UV, ok? Uma das duas notações pode ser utilizada para o produto interno, certo? Bem, então, dito isso, fixada uma das duas notações, a gente tem a primeira propriedade, tá? Essa primeira propriedade aqui é justamente a comutatividade. Comutatividade, certo? Bem, o que está dizendo, né? O que está dizendo é que você não importa a ordem que você está tomando o produto interno. Então, o interno V, certo? Que é o que está aqui, é a mesma coisa de você fazer V interno U, certo? Então, claramente, nem todas as funções iriam verificar essa condição, certo? Por exemplo, se a seu produto interno, né, fosse algo do tipo UV igual a U menos V, certo? Estivesse trabalhando com os números, por exemplo, não sei.
Então, se você pegasse 2 e 1, isso daqui seria 2 menos 1, que daria 1. Por outro lado, se você pega 2, 1 e 2, isso daqui é o quê? É o primeiro menos o segundo. Então, era 1 menos 2, que daria menos 1, certo? Só para mostrar que nem toda função satisfaz essa condição de comutatividade. Então, é uma condição que ela está sendo exigida, tá? A outra condição é a condição de distributividade, certo? É o que está sendo dito aqui, ok? Na nossa condição P2, ou seja, que eu posso, né? Eu tenho aqui o produto interno e um dos vetores é uma soma, tá? Então, quer dizer que eu posso distribuir, né? Aqui é distributivo. É distributivo, certo? Então, o que quer dizer essa condição, né? Aqui, por exemplo, eu tenho U e o outro vetor é uma soma, tá? Digamos V por W. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso olhar essa soma, calcular o valor da soma, né? O vetor soma, né? E aí fazer o produto interno por U. Ou então eu posso quebrar isso daqui em dois produtos internos, né? U por V mais, né, U por W, ok? Então eu calculo os produtos internos separados e aí depois eu vou só somar o resultado, tá? Então essa daqui é o que diz a distributividade, ok? Essa daqui é bem conhecida, né, essa condição, porque ela é verdadeira para os números, né? Então quando a gente tem, por exemplo, 2 vezes, né? Fazendo analogia aqui à multiplicação e ao produto interno. Então, se a gente tem uma soma, né? Por exemplo, 1 mais 4, né? Então, a gente pode resolver de dois modos, né? Ou a gente pode distribuir, né? Ou a gente soma logo e, né? Um modo seria 2 vezes 5, que o resultado dá 10, né? Ou então, a gente poderia distribuir. Se a gente distribuísse, né? Ficava 2 vezes 1 mais 2 vezes. E aqui iria ficar o quê? 2 mais 8, que dá 10, né? Aqui a gente não vai julgar qual é o mais fácil, qual é o mais simples ou o mais complicado, né? Mas é uma propriedade que a gente vai ter o direito de utilizá-la, tá? Ok? Então, dependendo da situação, é conveniente utilizar um ou outro. Bem, a outra propriedade aqui, a terceira, P3, também, a gente pode falar que é uma espécie de distributividade, tá? Então é o seguinte, você tem aqui nessa terceira, alfa, que é um número, tá? Alfa é um número, ok? Então o que é que você tem na P3, né? Você tem o seguinte, o produto interno, um dos vetores está sendo multiplicado por um número, tá? Por efeito didático, vamos dizer que esse número seria 3, tá? Ok? Então, um dos vetores está sendo multiplicado por um número, ok? Então, o que isso significa, né? Qual é a condição que está sendo exigida aí? É que você pode tirar esse número, tá? Para fora do produto interno, ou seja, você pode colocar o 3 aqui, que é um número, multiplicando, e simplesmente você calcula o produto interno de U por V, né? E tem o 3 ali multiplicando, tá? Que é multiplicando mesmo, ok? Certo. E a última condição é o seguinte, é que quando você calcular o produto interno de um vetor por ele mesmo, ou seja, o produto interno de U por U, tem que ser um número, né? Se você notar, né? Só reforçando, o produto interno, o resultado do cálculo do produto interno, ele é um número, certo? É uma função que sai do cartesiano e chega em R. Então, o resultado é um número, é um valor, tá? Se você calcula o produto interno de um vetor por ele mesmo, tem que dar positivo, tá? Maior ou igual que zero, falando a verdade, ok? Certo. E uma coisa a mais,
ele só vai ser zero quando o próprio vetor for zero, tá? Então, seguinte, são 4 condições, né? A primeira, a comutatividade, depois a distributividade, depois uma espécie de associatividade e depois é que ela tem que ser positiva, tá? A condição de ser positivo o produto interno, ok? Então, se você tem uma função, que sai do cartesiano e chega em R, certo? E satisfaz, né? E satisfaz P1, P2, P3 e P4, então, né? F é o que a gente chama de produto interno, certo? É o que a gente chama de produto interno, ok? E aí a gente vai denotar, né? A gente denota por o resultado, né? A gente denota por isso ou a gente denota por isso. Eu prefiro utilizar a segunda notação, tá? Porque às vezes esse pontinho pode confundir com a multiplicação de um número e não de um produto interno, ok? E qual a utilidade, né? A gente está em busca de saber quando é um produto interno ou não, certo? A vantagem, né? Por que a gente está em busca desse tipo de função, né? Que a gente está chamando de produto interno? É porque esse tipo de função vai permitir a gente incluir, certo? Nesse espaço que a gente está trabalhando, que é o espaço V, a gente vai poder incluir, na verdade, generalizar a ideia, né? De módulo, certo? Módulo, ou seja, tamanho de um vetor, né? Falando a grosso modo. A gente vai poder também falar de distância, tá? Distância. A gente vai poder falar também em ângulo, certo? Todas essas ideias que são inerentes do espaço R2 e R3 que a gente está acostumado, né? Então, o espaço que a gente tem contato é o espaço R2, o espaço R3. Então, nesse espaço, a gente está acostumado a medir, né? Medir as coisas, saber a distância entre um ponto e outro, certo? A gente está acostumado a ter a noção de ângulo, certo? Então, com esse tipo de função, que é o produto interno, a gente vai poder falar, né? Em ângulo, distância, em tamanho, né? Dentro desses espaços, né? Então, imagine. Quais são os espaços? Espaço vetorial, certo? Basta que seja um espaço vetorial. Então, por exemplo, o espaço das matrizes, sim, espaço das matrizes. Então, você vai conseguir falar em tamanho de matriz, você vai conseguir falar em distância entre duas matrizes, você vai conseguir falar em ângulo. Qual o ângulo formado por duas matrizes, né? Geometricamente, isso não faz muito sentido, mas a gente vai conseguir incluir essa ideia dentro do espaço vetorial a partir do momento que a gente tenha definido um produto interno, certo? Então vamos lá. Só para ficar mais claro, né? Então, ó, a gente tem que o produto interno, tá? O produto interno é o V, ele é um número real, tá? Então, quando você tiver um produto interno, o resultado é um número real, não vai ser mais um vetor lá do seu espaço, tá? Então, e a gente vai chamar o que? Produto interno de U e V, certo? Ou de U por V, ok? Também pode chamar assim, de U e V ou de U por V, certo? Bem, é consequência dos axiomas, né? Alguns resultados. Então, o primeiro dele é o seguinte: sempre que você estiver fazendo o produto interno entre dois vetores e um deles for zero, tá? Então, o resultado tem que ser zero, tá? Esse daqui é simples, tá? Porque se você tiver aqui é o vetor zero vezes u, né? Então você pode ver o seguinte: esse daqui é igual a zero, onde zero é o número,
vezes o vetor. Vou até botar assim, certo? Então, o vetor nulo é igual ao número 0 vezes o vetor nulo, certo? Então, vezes u. Só que aqui eu tenho 0 como sendo um número, ok? 0 aqui é um número. Pela propriedade 3, esse número pode sair do meu produto interno, tá? Então eu vou pegar e vou tirar esse 0 aqui para fora do meu produto interno. Só que eu tenho o seguinte, ó, aqui é o número 0, certo? Aqui é o número 0 multiplicando isso daqui que vai ser o número. Então, o número 0 vezes qualquer outro número é 0, tá? Então, eu tenho que o vetor nulo vezes u é igual a 0, tá? E o outro, né, que é u vezes o vetor u interno, o vetor nulo, você ganha por questão de ser comutatividade, né, que é a propriedade 1, certo? Então você pode ir trabalhando com as propriedades e ir ganhando outras, tá? Então você tem lá os axiomas, né, que é as propriedades que são exigidas, e a partir daí você vai ganhando propriedades que são verdadeiras, tá? Que vai facilitando a vida da gente no decorrer do curso, ok? Então, outra coisa que você tinha é que na propriedade 2 você tinha distributividade à esquerda, né? Você tinha distributividade ali à esquerda, né? O produto interno por uma soma, tá? O vetor por uma soma. Mas você também pode ter, por outro lado, uma soma e depois o produto interno. Então, para você ver isso daqui, né? Que isso também é verdade, basta você olhar a questão da comutatividade, tá bem? Ok. Em relação à propriedade 3, o que você tinha, né? Você tinha que o número, ele pode sair do primeiro vetor, tá? Você tinha o quê, né? O que você tinha lá na propriedade 3? Você tinha que o seguinte, um alfa vezes u por v. Então, se você tem um número multiplicando o primeiro vetor, né? Você tem que se atentar a isso. Então, ele poderia sair do primeiro vetor, tá? O que está dizendo aqui, ó, né, em 3, é o seguinte, se esse número estiver multiplicando o segundo vetor, ele também pode sair, tá? Ele também pode sair. Então, ele pode sair tanto da primeira quanto do primeiro vetor quanto do segundo vetor, tá? Não tem problema. Isso é verdade porque, né? É só você usar a comutatividade, né? Porque o alfa v é igual a alfa v por u. Isso daqui é a propriedade 1, né? Então, ó, agora sim, o alfa está no primeiro vetor, né? Então, ele pode sair. Então, agora ele já está fora. E aqui, ó, você pode trocar de novo u por v pela propriedade 1, certo? Alfa, u, v, certo? Então, é decorrência só da comutatividade, tá? Então, sai do primeiro, pode sair do segundo também, não vai ter problema, tá? E aqui, a 4, né? É também uma generalização de P2, certo? P2, porque quando você estava lá em P2, P2 ele lidava para o que você podia distribuir somente em uma soma de dois vetores. Mas aqui fala, ó, que você pode distribuir numa soma de quantos vetores você quiser, tá? Então, só por exemplo, né? Se você tivesse aqui U e você tivesse V1 mais V2 mais V3, então, na verdade, você pode distribuir em relação aos três. Então, vai ficar U interno com V1 mais U interno com V2 mais U interno com V3. Isso você pode fazer com quantos vetores você quiser, tá? Ok? Então, partindo das propriedades lá, P1, P2 e P3, você ganha essas outras aqui, tá bem? Certo. Vamos lá. Então, vamos começar a ver aqui alguns exemplos, tá bem?
O primeiro que a gente vai trabalhar é o R2, tá? Então, o nosso V, que é o nosso espaço vetorial, que a gente vai considerar, é o R2, certo? Já conhecido por todos. Então, bem, então vou considerar a função, certo? Que associa um par de vetores U e V, tá? Aí eu vou utilizar a notação x1, y1 para o vetor U e x2, y2 para o vetor V. Então, ele vai pegar cada par, U e V, e vai levar, né, ao seguinte resultado. É 3x1, x2 mais 4y1, y2, tá bem? Então, esse daqui é como a gente vai operar, tá? Então, escrevendo de outro modo, você tem U aqui, que é x1, y1, e você tem V, que é x2, y2, né? E você vai levar em 3x1, x2 mais 4y1, y2, tá? Só escrevendo de outro modo, ok? Então, a pergunta, né? É um produto vetorial? Essa função que você definiu desse modo? Então, bem, a primeira condição é que ela tem que sair do cartesiano de V por V e tem que chegar em R, tá? Então, aqui, ó, x1, x2, 3, né? x1, x2, o 4, o x, o y e o y2, todos são números, né? Então, você só está multiplicando e somando, então isso é um número. Então, não tem problema. Então, você está chegando em R, né? Você sai do par, sim, né? De V por V. Você está pegando o vetor U e o vetor V, né? Então, ok. Então, a única coisa que você tem que verificar são as condições, né? Essa é verdade. P1 é verdade, né? P2 é verdade. P3 é verdade. E P4 é verdade, né? Essas são as condições que você vai ter que verificar. Então, a sua função assim definida, certo? A sua função assim definida, ou assim, né? Só é a mesma coisa. Tem que verificar, para ser produto interno, vai ter que verificar as 4 condições, tá? Então, como que faz para verificar primeiro, tá? Então, é o seguinte, para você mostrar que ela é verdade, essa condição ela tem que ser verdade para todos os vetores, tá? Então, você vai ter que trabalhar assim com vetores genéricos. O que é vetores genéricos? Forma genérica, x1, x2, você não vai poder colocar valores, né? Porque quando você coloca valores, você está particularizando. Então, pode ser que você faça uma escolha que, ocasionalmente, né, por sorte, digamos assim, aquela propriedade funciona só para aquele vetor que você escolheu, né? Você teve azar de escolher justamente um que desse certo, mas se você pegasse outro vetor, já daria errado. Então, não tem como você saber se você teve sorte na sua escolha ou se, né, realmente vale para todos os vetores. Se você começar a somente dar valores. Então, você tem que trabalhar de forma genérica para você mostrar que a propriedade é verdadeira, né? Mas, por outro lado, se você, por exemplo, eu estou achando que não é verdade, né? Não sei. Aí, então, se você encontra vetores particulares e dá errado, né? Ou seja, a propriedade se mostra falsa, então, só o fato de um vetor em particular, né? Que você escolheu os valores, não funcionar para ele, então já mostra que a propriedade é falsa, tá? Porque ela tem que ser verdadeira para todos os vetores. Então, se não é verdade para um em particular, então ela é falsa. Agora, para você mostrar que ela é verdadeira, né? Aí você tem que tomar vetores genéricos, tá bem? Então, é o seguinte, qual é a primeira propriedade, né? A primeira propriedade é que o V é igual a V por U, né? Essa é a condição. Então, o que é que você pode fazer, né? Você tem que mostrar que isso é verdadeiro, certo? Esse é o intuito, é mostrar que isso é verdade. Então,
o que que a gente faz, né? Então, quem é U por V? U por V é quem? Então, é x1, y1 interno com x2, y2, tá? Muito bem. Então, o que é que você faz? Você tem que olhar para a definição, né? A definição está dizendo o quê? Que é 3. Você tem que observar bem a posição dos seus elementos, né? Ó, aqui, o que está acontecendo, né? Ó, quando você está pegando essa definição, deixa eu só... Ó, aqui, esse x1, né? Ele está atrelado ao primeiro vetor, tá? Então, eu sempre gosto de dizer, assim, primeira coordenada do primeiro vetor, certo? Para ficar mais claro, porque senão você pode se perder. Então, ó, aqui, quem é que vai ser, né? Então, é a primeira coordenada do primeiro vetor, certo? Então, quem é o primeiro vetor? É esse, tá? Então, primeira coordenada do primeiro vetor. Então, é x1. Depois, quem que veio, né? Veio x2. Quem é x2? É a primeira coordenada do segundo vetor. Meu segundo vetor é esse. Então, primeira coordenada do segundo vetor. Aqui. Mais, né? 4. Muito bem. Agora vamos lá. y1. Quem é o y1? É a segunda coordenada do primeiro vetor. Então, meu primeiro vetor está aqui, segunda coordenada, y1. Certo. Mais, que multiplica, né? y2. Quem é y2? Segundo, né? Segunda coordenada do segundo vetor. Segundo vetor é esse, segunda coordenada, y2. Certo. Ok. Por outro lado, agora vamos ver se quem é V por U, certo? Quem é V por U? Então, agora é x2, y2, x1, y1, né? Quando eu estava fazendo essa conta aqui, você pode ter imaginado, mas é exatamente o que estava lá em cima, né? Certo. Agora vocês vão ver a importância de ter observado coordenada do primeiro vetor, segunda coordenada do primeiro vetor, tá? Então, seguinte, isso vai ser igual 3 vezes, certo? Quem é o primeiro? Então, é esse elemento aqui. Esse elemento aqui corresponde a quem? Primeira coordenada do primeiro vetor, certo? Então, quem é o primeiro vetor? É esse, tá? Quem é a primeira coordenada? x2, tá? Depois, quem vem lá na definição? É o x2. Mas quem é esse x2, né? Ele é primeira coordenada do segundo vetor. Então, quem é o segundo vetor? Agora é esse. Primeira coordenada dele, x1, tá? Ok, mais 4 y1, né? Quem é y1? Segunda coordenada do primeiro vetor, tá? Então, segunda coordenada, primeiro vetor tá aqui, certo? Segunda coordenada, y2, tá? Depois, eu tenho o quê? Lá é o y2, que no caso é segunda coordenada do segundo vetor. Meu segundo vetor é esse, segunda coordenada dele, y1, tá? Então, eu recomendo para vocês, quando for olhar a definição de produto interno, você se atentar não a o que está escrito ao pé da letra, né? Mas você olhar o que ele corresponde a cada coordenada e de qual vetor, se é do primeiro ou do segundo, tá? Então, observe, você fez duas contas aqui, tá? Você fez o V, que deu esse resultado, e você fez VU, que deu esse resultado. A pergunta é, os resultados que você obteve é o mesmo? Sim, né? Porque esse daqui de baixo, você poderia estar só multiplicando números e escrever assim, ó. Esse daqui é perfeitamente
verdade, certo? Então, ó, o resultado que você achou, né? Um resultado foi esse e o outro resultado é esse. Ou seja, deu o mesmo resultado e o vetor é genérico, certo? Então isso daqui, ó, tá correto, certo? Então você obteve o seguinte, que o V é igual a V por U. Produto interno de U por V é igual ao produto interno de V por U, tá? Ou seja, vale a comutatividade e a propriedade 1 é verdadeira, tá? Qual a propriedade 2? Então, aqui eu só repeti a definição, tá? Vou colocar assim, x1, y1, x2, y2, 3x1, x2, mais 4y1, y2. Então, se atentem, né, a o que cada númerozinho desse, né, x1, x2, y2, ele está correspondendo em relação às coordenadas e se é do primeiro ou do segundo vetor, né? Então, como que eu indico que vocês leiam, né? Então, é 3 vezes primeira coordenada do primeiro vetor, primeira coordenada do segundo vetor, mais 4, segunda coordenada do primeiro vetor e aqui segunda coordenada do segundo vetor, certo? Então, acho que essa é a maneira mais eficiente de você olhar, tá? Na hora de você for escrever. Então, bem, vamos lá. Quando você está falando da propriedade 2, você está falando da distributiva, né? Então, você quer saber se U por V mais W é igual a quem? A U por V mais U por W. É isso que você quer saber, tá? Isso que você tem que provar, ok? Então, vamos fazer como a gente fez. A gente desenvolve um lado da expressão, depois a gente desenvolve o outro. Então, primeiro a gente vai ver isso. Quem é isso, né? Então, o U, a gente já sabe que a gente estava chamando o U de x1, y1. O V a gente estava chamando de x2, y2. E agora esse W, né? Que é o que a gente vai precisar de 3 vetores, a gente está chamando de W, vamos chamar de x3 e y3, tá? Só para dar um nome para ele. Então, isso daqui, por um lado, quem é, né? É o vetor x1, y1. Aqui vai ser quem? x2, y2, mais o x3, y3. Então, ó, a gente pode fazer logo essa soma bem aqui, certo? Então, essa soma bem aí vai dar o quê? Né? Como que a gente soma no R2? Soma coordenada a coordenada, né? Vai ficar x2 mais x3, y2 mais y3. Agora sim, ó, eu tenho o quê? Um vetor aqui, tenho um vetor aqui. Posso usar a definição do produto interno, certo? Qual é a definição do produto interno? Então, vamos lá, ó. 3 vezes, certo? Primeira coordenada do primeiro vetor, tá aqui. Vezes quem? Primeira coordenada do segundo vetor. Quem é a primeira coordenada do segundo vetor? Tá aqui, ó, certo? Então, primeira coordenada do segundo vetor, mais 4. Quem, né? Agora é a segunda coordenada do primeiro vetor. Segunda coordenada, primeiro vetor. Depois, segunda coordenada do segundo vetor. Segunda coordenada do segundo vetor é essa. Tá bem? Ó, certo. Então, eu vou parar por aí, certo? Nesse momento. Agora eu vou desenvolver o outro lado. O outro lado é o V mais o W. Então, ó, vamos lá.
Isso daqui vai ser o quê? x1, o u, né? Que é x1, y1, interno com x2, y2. Mais, aqui é o vetor u, x1, y1, interno com w, que no caso é x3, y3. Tá? Então, vamos usar o que? Definição. Produto interno aqui vai ser 3 vezes, primeira coordenada do primeiro vetor, depois, primeira coordenada do segundo vetor, mais 4, certo? Aí a gente tem segunda coordenada do primeiro vetor, segunda coordenada do segundo vetor. E aqui, no outro, a gente vai usar também a definição, né? Mas, aí a gente tem 3 vezes, primeira coordenada do primeiro vetor, primeira coordenada do segundo vetor, certo? Aí mais 4, aí primeira coordenada, ou segunda coordenada do primeiro vetor, depois segunda coordenada do segundo vetor, certo? E aí, a gente chegou na mesma expressão, né? Então, quando a gente desenvolveu a primeira, a gente encontrou isso daqui, tá? E até agora a gente chegou aqui, certo? Então, é a mesma expressão, né? Então, você tem só que observar o seguinte, você pode, né, colocar um termo em evidência. Ou você pode trabalhar aqui embaixo e colocar alguns termos em evidência, né? Ou então, você pode vir aqui em cima e distribuir, como você preferir, né? Se você distribuir aqui, ó, fazer a distributiva, você obteria o que, né? 3x1, x2, né? Mais 3x1, x3. E depois, ó, se você distribuir aqui, você teria mais 4y1, y2, mais 4y1, y3. Agora sim, né? Você tem exatamente os termos de cima aqui embaixo. Ou então, você... Aí já é suficiente para garantir que é verdadeiro, né? Já é suficiente. Ou então, você poderia ter vindo aqui embaixo também e ter observado que você poderia ter colocado alguns termos em evidência. Eu acho mais natural ter distribuído em cima, né? Mas, né? Você pode observar, né? E aqui, ó, você pode colocar o 3x1 ao quadrado, né? E aqui você poderia colocar o 4y ao quadrado, mas fica aí ao seu critério e como você perceber o que você perceber primeiro, né? Eu acho sempre mais natural distribuir, é mais fácil do que colocar em evidência, tá? Bem, então a gente conclui com isso que a propriedade 2 é verdadeira, tá? Então a gente precisa agora da propriedade 3, certo? Então, aqui, né, já tem um resumo, certo? E aí eu deixo como exercício para vocês verificarem, tá? Mas aí sempre observe como está sendo definido, né? Primeiro vetor 3 vezes, aí a primeira coordenada do primeiro vetor vezes primeira coordenada do segundo vetor, mais 4 vezes, aí segunda coordenada do primeiro vetor vezes segunda coordenada do segundo vetor. Mas aí o roteiro é esse daqui, tá? Então fica como exercício para vocês aí verificarem a terceira propriedade, assim como a quarta propriedade também, tá? Então, ó, só rapidinho, né? Se você pega aqui, é y1, é o por u, né? Isso daqui é o por u. Então, quando você faz a definição, fica 3 vezes, aí você vai olhar, vai ficar o x1 por x1, né? Mais 4y1 por y1, tá? Ou seja, é 3 vezes x1 ao quadrado mais 4y1 ao quadrado. Então, ó, você está pegando um número ao quadrado, que é positivo, multiplicando por 3 é positivo.
Aqui também y ao quadrado é positivo, multiplica por 4 é positivo. Você está somando, então isso daqui sempre vai dar maior ou igual que zero, certo? Ok? E aí, ó, quando que isso daqui é zero, né? Então, só voltando aqui na propriedade, ó, você tem duas condições, né? Você tem duas condições. Primeiro, verificar isso e depois verificar isso, ó, que isso é zero quando o próprio vetor é nulo, né? Então, a primeira condição, ok. A segunda condição, você tem que observar o seguinte, certo? Esse valor só vai ser zero, né, quando cada um dos dois forem zeros, tá? Isso é bem fácil de você conseguir verificar, tá bem? E a outra coisa que você tem que verificar, né, isso implica que u é zero, né? É que se u é zero, então implica que u por u é zero, né? Essa é mais simples ainda, porque se você tem isso daqui, você tem que isso e isso é zero, certo? E aí, se isso é zero, isso implica que 3 vezes x1 ao quadrado mais 4y ao quadrado é zero, né? Mas isso implica, certo? Você só deu uma volta, né? Você deu uma volta aqui, certo? E chegou onde você queria. Então, essas são as 4 propriedades. Então, no final das contas, o que você está mostrando é que a função definida desse modo é sim um produto interno, ok? Vamos aqui a outros exemplos, né? E aqui a gente não vai mais se prender ao fato de verificar as propriedades, tá? Eu vou afirmar e aí vocês podem verificar, tá? Que são sim produtos internos, tá? Então, bem, agora eu tô aqui no R3, tá? Estou aqui no R3 e o produto é esse daqui, tá? Esse produto é o mais simples, tá? É o que a gente vai chamar de produto usual do R3, tá? Por que ele é o mais simples? Porque você só vai multiplicar coordenada a coordenada. Se você verificar, ó, eu estou pegando o primeiro desse, multiplicando com o primeiro, depois o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro, tá? Então, eu estou multiplicando ordenadamente, ok? Então, sempre que a gente tiver os produtos internos desse modo, a gente vai denotar de produto interno usual, tá? Ok? E aí a gente está no R3, né? Mas da mesma forma, você poderia olhar no R2, né? Então, no R2, a diferença é que você teria só duas coordenadas aqui, né? E aí o produto interno usual no R2, então você ia multiplicar primeiro por primeiro, então era x1, x2 e depois segundo com segundo, tá? Certo? Então, você pode sempre olhar esse produto interno usual, tanto no R2, que é o caso aqui, como no R3, no R4, no R5. Então, você pode ir assim até o Rn, tá? Então, esses são um produto interno usual, quando você apenas multiplica ordenadamente, tá? Coordenada a coordenada, os vetores do Rn, tá? Ok? Então, esse é um produto interno usual. Ele é o mais simples e é um dos que a gente mais vai utilizar, ok? Então, aqui a gente está trabalhando agora, o espaço vetorial é o P2, né? Dos polinômios de grau menor ou igual que 2, certo? Então, dado aqui dois polinômios, certo? P e Q, o produto interno entre eles, o que é que você está fazendo, né? Observe, ele está definindo como você pega o coeficiente aqui,
né, o coeficiente do termo quadrático e multiplica. Depois você está pegando, né, aí você obteve aqui. Depois você vai multiplicar ó, do termo de ordem 1, certo? Aqui. Depois o de ordem 0, tá? Até aqui. Também você está multiplicando ordenadamente, mas aí você vai estar olhando só para os coeficientes, tá? Só para os coeficientes. Então, isso daqui também define o produto interno em P2, tá? Outro produto interno. Quando você estiver trabalhando com V para seu espaço de funções em um determinado intervalo, tá? Em um determinado intervalo. Então, se você tem aqui f e g, no caso estão em V, então são funções, tá? Então você pode definir o produto interno, né? Esse é bastante interessante, tá? Produto interno como sendo a integral nesse intervalo do produto das duas funções, tá? Então, isso daqui também é um produto interno, certo? Então, por exemplo, digamos que o intervalo que eu estou trabalhando, né, por exemplo, é menos π a π, certo? Então, quem é o produto interno da função cosseno de x e da função seno de x, certo? Então, isso daqui é a integral de menos π a π, né, da função cosseno de x, seno de x dx, certo? Então, aí você pode resolver essa integral, aí você pode ver que ela é uma função ímpar em um intervalo simétrico, ou então você pode usar alguma técnica de substituição, né? Chama, por exemplo, o igual a cosseno, e aí você vê que é zero, certo? Então, produto interno de cosseno por seno é zero, tá? Por isso que eu não gosto daquela notação do cosseno de x ponto seno de x, porque aí vai dar aparecendo que eu estou multiplicando as duas funções, aí já não vai ficar muito legal, tá? Então, eu prefiro essa, que aí fica bem claro que eu estou tratando de um produto interno, tá? Então, só para gente, esse exemplo só para elucidar um pouco mais, tá? Então, todos os exemplos que eu mostrei até agora são produtos internos, tá? Então, pode parecer, então tudo parece que é produto interno, né? Na verdade, não. Né? Na verdade, produtos internos são uma classe bem especial de funções, tá? Então, vamos verificar aqui que essa função que foi dada aqui, ó, tá? Ela não é um produto interno, tá? Eu estou trabalhando no R2 e aí estou denotando sempre, como você já deve ter se acostumado, né? U por x1, y1 e V por x2, y2. Então, já vou adiantando para vocês, seguinte, quando vocês virem termos aqui, ó, ao quadrado, então vocês já devem ficar atentos, tá? Porque isso já é um forte indício de que não vai ser um produto interno, tá bem? Então, pois bem, aqui, ó, não é o produto interno, tá? Então, como que a gente pode ver isso, né? Então, você pode ir testando, né, as propriedades. Então, a propriedade aqui, a propriedade 1 vai ser verdadeira, de comutatividade, tá? Agora, e a propriedade 4 também vai ser verdadeira, tá? Ela vai falhar nessas duas propriedades aqui, que é a 2 e a 3, certo? Então, como que você pode verificar isso, né? Quando você pode escolher vetores particulares, né? E você pode ver também quando você escreve, tenta fazer a forma genérica, né?
Quando você for tentar fazer a forma genérica, aqui você tem a propriedade 3, certo? Aqui é a propriedade 3. O que é que você tem, né? Então, você quer verificar que quando você multiplica o primeiro vetor aqui por um número, que no caso é alfa, esse número pode simplesmente sair e você ter o produto interno dos dois vetores, tá? É isso que você deveria obter, né? Mas bem, quando você faz isso, quem é alfa vezes u, né? Alfa vezes u, alfa é só um vetor, alfa é só um número que está multiplicando o vetor u, tá aqui o vetor u. Então, alfa vezes u é esse vetor aqui, certo? Então, agora você está tomando interno com o vetor v, que é x2 e y2, certo? Então, qual é a definição, né? Qual é a definição desse produto interno? Você está tomando o quê? Né? Primeira coordenada do primeiro vetor. Então, primeira coordenada do primeiro vetor. Tá aqui, ó. 2 vezes, aí, primeira coordenada, né? Do primeiro vetor. Tá aqui. Depois, você pegou quem, né? x2, que é a primeira coordenada do segundo vetor, que é o v, né? Que era o v lá em cima. Então, você vai ter que pegar primeira coordenada, segundo vetor. Aqui, x2, tá? Depois, você vai ter que pegar quem, né? Aqui, ó, é o y1, que no caso, ele está dizendo o quê? É segunda coordenada do primeiro vetor ao quadrado. Então, ó, segunda coordenada do primeiro vetor, que é isso daqui, mas ao quadrado, tá vendo, ó? Então, quando eu coloquei ao quadrado, ficou alfa ao quadrado e y1 ao quadrado, tá? E depois, ó, vai ficar o quê? Segunda coordenada do segundo vetor ao quadrado. Então, é esse daqui ao quadrado. E aqui está, certo? Só que, observe, né? Isso por um lado, ótimo. Por outro lado, você tinha que obter isso daqui, não era? Que é exatamente isso. Quando você desenvolver isso daí, né? Você vai fazer da mesma forma, só que o que é que você encontra de diferente, né? Que aqui você tinha um alfa ao quadrado e aqui você só tem alfa, tá? E isso lhe indica que não é a mesma coisa, tá? Isso indica que não é a mesma coisa. Então, você tem que a expressão de cima é diferente da expressão de baixo, tá? A expressão de cima é diferente da expressão de baixo. Então, não pode não se cumpre essa propriedade 3, tá? Se você fosse tentar escolher valores e fazer essas contas, se por acaso você escolhesse alfa igual a 1, iria dar certo, né? Mas isso não iria demonstrar nada, né? Ok? Se você tivesse feito essa, seria uma má escolha para o alfa. Agora, se você tivesse escolhido outro valor para o alfa, aí você encontraria um problema, certo? Ok? E a propriedade 3 também ela não vai ser verdadeira, tá? E aí também eu deixo como um exercício para vocês verificarem, tá? Mas para que não seja produto interno, basta que fale em uma das propriedades, tá? Então, a gente já viu aí que falha para a terceira. Então, na verdade, então eu deixo como exercício, na verdade, né? Propriedade 2, ok? Propriedade 2. Propriedade 4 é verdadeira. Ok? Então, vamos só ver aqui alguns exemplos, tá? Então, a gente tem o que? Aqui, considere o produto interno usual. Qual é o produto interno usual? Aquele que a gente faz multiplicar ordenadamente as coordenadas, tá? Do R2. Então, está pedindo para a gente calcular o produto interno, né? Entre os vetores aí, o por V, em cada um dos casos, né? Então, aqui, ó, é bem simples, tá? Então, você tem os vetores 3 e 4 e o vetor 5 e menos 2. Então, o que é que você vai fazer? Multiplicar ordenadamente. Os primeiros, então, é menos 3 e 5.
E os segundos, 4 e menos 2, tá? Então, isso daqui vai dar menos 15 e menos 8. Então, vai dar menos 23, tá? Então, o produto interno desses dois vetores é menos 23. Reparem, o resultado é um número, tá? Isso é o item A. O item B, a gente tem o que, né? É 6 menos 1, meio e menos 4. Então, é o usual, então é só multiplicar coordenadas a coordenadas. Então, 6, as primeiras coordenadas, e meio. Depois é menos 1 e menos 4. Então, a gente vai ter 3 e 4. Resultado, 7. Ok? E o item C, fazendo produto interno, é 2, 3 e 0, 0. Aqui, você pode, digamos assim, né? Gastar um pouco do seu tempo fazendo essa conta, tá? Mas a gente já viu, uma das propriedades é que quando a gente está calculando o produto interno e um dos vetores é o vetor nulo, imediatamente a gente sabe que o resultado vai ser zero, tá? Mas digamos que você não lembrasse dessa propriedade e você iria fazer a conta. Então, primeira coordenada, segundas coordenadas, daria 0 e 0, daria 0, tá? Então, a propriedade que eu estou mencionando, só para trazer a luz, é essa daqui, certo? É essa propriedade aqui, tá? Então, estou fazendo o produto interno e um dos vetores é nulo, o resultado já é 0, tá? Então, voltando. Ok. Então, aqui só são os resultados, tá? Certo. Esse outro exemplo, a gente tem o seguinte. Para os mesmos vetores do exercício anterior, né, calcular o V em relação ao produto interno do exemplo 1. Deixa eu ver aqui. Só trazer aqui o exemplo 1 é esse daqui, né? Só transcrever aqui para a gente poder levar. É o V, é 3x1, x2 mais 4y1, y2, tá? Só pegar isso daqui para a gente poder transcrever. Vou recortar. Eu já tinha aqui, né? Ok. Perdão. Então, eu já tenho aqui, a definição é essa. É uma definição que foi dada lá no exemplo 1, perdão. Então, o que eu vou precisar mesmo é olhar quem são aqui os vetores, né? Então, no caso, vetor menos 3 e 4, menos 3 e 4, e o vetor 5 e menos 2. Aqui também eu tenho o vetor 6 e 1 e o vetor meio e menos 4. A priori vamos fazer com esses. Então aqui é o item A, aqui é o item B, certo? Então vamos lá. Então no item A, o que é que a gente vai ter, né? Produto interno de U por V. Então nesse caso, né? O que é que a gente vai fazer? Então é o produto interno de menos 3 e 4 e 5 e menos 2. Qual é a definição? É 3, primeira coordenada aqui, mais 4, aí depois
segunda coordenada aqui e segunda coordenada daqui, ok? Então aqui vai dar menos 45, né? Aqui vai dar menos 16, certo? Então o resultado vai dar menos 61, ok? No item B, só vai mudar os vetores, é o por V. Então eu tenho o que? 6 e 1, 1/4 e menos 4. Então é 3 vezes o primeiro, né? Que é fazendo referência logo x1, 6. Depois, primeiro daqui, mais 4. Segundo. E o segundo daqui. Ok? Então, aqui você tem o que, né? Pode simplificar aqui por 2, aqui fica 3, então vai ficar 9 sobre 2, menos 16, tá? Você pode botar aqui tudo na mesma fração, 9 menos 32, então isso daqui vai dar menos 23 sobre 2, ok? Então, o item C, né? Você pode pegar também esses vetores aqui, tá? Pegar esses vetores, mas, como eu lhe disse, né? No item C não importa, né? Porque no caso o vetor V é o vetor nulo, né? Então não importa qual é o produto interno. Se você está calculando o produto interno e um deles é nulo, o resultado já é zero, tá? Não precisa fazer conta, ok? Então, aqui tá os resultados. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu errei aqui, fui na conta, né? Perdão. Errei aqui, certo? Perdão. 4 vezes 4, menos 8. Então aqui dá 32, né? Então o resultado dá menos 77. Perdão, tá? E aqui, essa outra 3, 6, 1/4. Certo. Então, essa daqui, a conta tá certa, tá? Só tinha feito que aqui eu tinha colocado 1/4 na hora de transcrever, mas a conta que eu fiz lá tá ok. Beleza. E a última, como eu já tinha dito, né? O resultado dá zero, tá? Aqui no item B, é só porque eu peguei o vetor V, né? Lá na B, eu tinha pego o vetor V para ser 1/4 e menos 4, tá? Então, mas a conta tá ok. E aqui, eu tenho o seguinte. Tô no R3, ainda tô com produto interno usual, tá? E aí, a pergunta é o seguinte. V1 tá aqui, V2, V3, tá? Determinar um vetor U tá ok. Quando eu fizer interno com V1 dá 4, quando eu fizer interno com V2 dá 6, quando eu fizer interno com o V3 dá 2. Então é o seguinte, quero determinar U, então eu chamo U de XYZ. Então eu tenho que determinar agora XYZ e assim eu determino o vetor U,
ok? Então, ó, quando eu pegar interno U, né? U interno V1 é isso daqui, certo? E tem que dar 4. Quando pegar U interno com V2, né? É isso daqui, tem que dar 6. E quando eu pegar U interno com V3, é isso daqui, que tem que dar 2, conforme foi dito lá em cima, né? Então, quando você faz isso daqui, né? Como eu estou trabalhando com o produto interno usual, é só eu pegar coordenada por coordenada. Então, isso daqui é o que? É x vezes 1, mais y vezes 2, mais z vezes menos 3, igual a 4, tá? Quando eu pegar isso daqui, ó, x vezes 3, y vezes menos 1, mais z vezes menos 1, igual a 6. Aqui vai dar o que, né? X vezes 2, mais y vezes menos 2, mais z vezes 0 igual a 2, tá? Então, ó, o primeiro vai dar o que? Vai ser x mais 2y menos 3z igual a 4. Tá aqui, ó. Tá? É o que colocou aqui, vou colocar aqui. Então, aqui, coloco aqui, e esse aqui, coloco aqui, tá? Então, na verdade, o que é que você tem, né? Você tem um sistema linear para resolver, né? Então, aqui, você resolve o sistema linear e você encontra os valores de x, y e z. Então, se você encontra x, y e z, você tem o vetor u com as propriedades que você desejar, tá? Então, isso era o que eu queria mostrar para vocês nessa aula, tá? Basicamente, definição, alguns exemplos, tá? Algumas propriedades, né? E alguns exercícios um pouco mais elaborados, como esse último, tá bem? Então, a gente viu a definição, viu as propriedades da definição, né? Alguns exemplos de produtos internos que a gente mais utiliza, tá? Então, fiquem bastante atentos ao produto interno usual, que é o que a gente mais vai utilizar, tá? E aí a gente viu mais alguns exemplos só para praticar um pouco, tá? Então, nas próximas aulas a gente continua nosso estudo sobre produto interno e as consequências que a gente vai ganhar, tá? A gente vai começar a ver como que se define módulo, distância, ok? E assim por diante.